Bom dia, Rafael Bizinho, estrategista Santander Private Banking, 13 de outubro. Os mercados lá fora estão retomando com mais força nos últimos dias e nas 2 últimas semanas, revertendo em boa medida as quedas lá de setembro, que foram motivadas em parte pela disputa eleitoral nos Estados Unidos e a reaceleração dos casos de Covid em várias regiões aí do mundo. Mas aquela visão anterior de que um eventual governo democrata nos Estados Unidos seria deletério para o crescimento, está dando lugar a uma nova avaliação de que a agenda fiscal democrata é bastante estimulativa, apesar de eles provavelmente aumentarem os impostos corporativos. Então, as despesas maiores, os gastos com infraestrutura deveriam se sobrepor à eventual elevação de impostos, gerando como saldo uma sustentação cíclica aí do crescimento. Então, os ativos eles estão, de uma maneira geral, se beneficiando dessa visão, né? E isso está permitindo a ganhos importantes aí mais recentemente, tá? Aqui no Brasil, os mercados ainda estão avaliando, os analistas estão avaliando as possibilidades do governo para tentar aprovar alguma coisa importante no Congresso ainda em 2020, mas as expectativas já estão bem baixas em relação a isso. De toda forma, a retomada aí do entrosamento entre alguns dos principais atores políticos em Brasília está melhorando as chances, se não para agora, para depois. E o fato de não estar tendo mais nenhuma polêmica, de ter reduzido muito os ruídos desde meados da semana passada, isso já é uma notícia boa, né? E na medida em que o exterior está mais bem-humorado, a ausência de coisas ruins aqui já é um fator positivo, né, que também nos ajuda a melhorar. Por enquanto está todo mundo aqui só aguardando o desenrolar das eleições municipais, que vão colocar Brasília praticamente num estado de paralisia, né? O Ibovespa, depois de ter caído quase para 93 mil pontos ali no finzinho de setembro, agora está operando mais perto de 97.500 e pode até experimentar uma alta adicional, a julgar, né, pelo que a gente falou, que é o alívio da tensão local e a valorização das bolsas lá de fora. Na moeda, o real está apreciando de novo, está num nível bem desvalorizado, mas apreciou em relação às máximas da taxa de câmbio mais recentes. Isso acompanhando a melhora das divisas emergentes, muito embora o real tenha performado um pouquinho melhor, mas lembrando, né, isso depois ou dentro de um ano em que a gente está muito pior do que os nossos pares, tá? Nos próximos dias vão ser divulgados outros dados de atividade aqui no Brasil. Tem a pesquisa de serviços do IBGE, tem mais o índice IBCBR do Banco Central, todos referentes a agosto. Lembrando que na semana passada foi conhecida a pesquisa do varejo e os dados, né, os resultados foram muito bons, mostrando, né, que a atividade aqui ela continua num ritmo bastante saudável e vigoroso de melhora. Na última sexta teve o IPCA de setembro, então a inflação ao consumidor aí, ela ficou acima das expectativas, variou 0,64%, mas assim, o índice ele ainda está muito pressionado pelos componentes de alimentação e transporte, não é uma alta generalizada, digamos assim, se a gente pegar os diversos subcomponentes, né? Muito embora quando as pessoas discutem os IGPs, os índices de preço no atacado, esses realmente estão com uma variação muito alta, o que inclusive prejudica boa parte dos negócios, os contratos de aluguéis, né? Acho que os empresários estão sentindo muito, mas o repasse disso para o IPCA, para a inflação ao consumidor, ainda está muito tímido, né? Mas convém, obviamente, ficar de olho nisso, porque pode contaminar as expectativas de inflação e passar a ter um efeito de segunda ordem, que seria essa contaminação dos demais preços da economia. Essa contaminação ela poderia também ser motivada ou influenciada por um receio ou uma desconfiança, né, com a dinâmica das contas públicas, e o Banco Central, inclusive,
tem se mostrado mais preocupado a esse respeito. A expectativa é que, com o passar do tempo, ele vá indicando, né, que em caso de descumprimento, né, da agenda fiscal, ou de mudança do regime fiscal, melhor colocando, né, como o próprio Banco Central definiu a situação, então ele poderia ter uma atitude um pouco mais conservadora, né? Eu fico por aqui, bom dia a todos.